Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui em mudo os microfones, tá? Fica só o meu. Então, boa noite, pessoal. Nós iremos falar na aula de hoje, né, sobre o conceito de que são antígenos, né? A gente já falou nas aulas anteriores que antígenos são substâncias encontradas nos patógenos, né? E esses antígenos, eles têm a capacidade de ativar o sistema imunológico. Tá? Então, antígeno é qualquer substância que tenha a propriedade de ser reconhecida pelas células de defesa e, assim, ativar o sistema imunológico. Tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula, então. Então, como eu já falei, nós iremos falar sobre antígenos hoje. Né? Mas, né, vem a pergunta, né? O que é que o sistema imune reconhece? Né? Então, o sistema imune ele tem a capacidade de reconhecer principalmente micro-organismos, né? Micro-organismos que têm o potencial de desenvolver ou desencadear uma doença. Vírus, bactérias, fungos, toxinas, né? Venenos. Então, esses micro-organismos, né, eles têm algumas substâncias que podem ativar o sistema imunológico. Nós temos também parasitas que podem ser reconhecidos pelo sistema imunológico, né? Órgãos que foram transplantados, né? Então, esse órgão, né, ele é formado por tecidos, e esses tecidos têm várias substâncias que compõem esse tecido, que podem também ser reconhecidos pelo sistema imune do hospedeiro, né, do receptor, do paciente que recebeu esse transplante, e pode ativar o sistema imunológico do paciente. Tumores, né? Tumores também podem ativar, né, ser reconhecidos pelo sistema imune do paciente, né? Mas, professor, o tumor, ele não é uma célula do próprio organismo que sofreu a mutação? Sim. Então, essa mutação genética promovida, né, que gera, né, a modificação que gera o gatilho para a formação de tumores, essa modificação genética, ela gera a formação de proteínas aberrantes, e essas proteínas aberrantes, elas são reconhecidas como substâncias estranhas pelo sistema imunológico, gerando, assim, a ativação. Inclusive, muitas células tumorais são reconhecidas pelas células de defesa e são destruídas também pelas células de defesa. Estruturas do próprio organismo normais também são reconhecidas, porém, nesse caso, das células do próprio organismo, que a gente chama de próprio, o sistema imunológico reconhece, porém, ele tolera a presença, ou seja, ele não vai reagir contra a presença dessas células. Estruturas próprias alteradas, elas têm a capacidade também de ativar o sistema imunológico. E produtos de animais, de plantas, de insetos, né? Como, por exemplo, proteínas do camarão, do caranguejo, que pode ativar o sistema imunológico e gerar uma intolerância alimentar, né? O próprio açúcar do leite. Substâncias encontradas em plantas, né? Como pólen de flor, né? E alguns insetos também. A picada de alguns insetos também pode gerar uma reação imunológica. E até substâncias químicas também, medicamentos, né? Tem alguns indivíduos que têm a capacidade, né? Podem gerar uma reação imunológica decorrente da utilização de medicamentos. A galera que está entrando agora. Tá? Então, até o medicamento, ele pode, né? O fármaco, ele pode ser reconhecido pelo sistema imunológico e gerar uma resposta imune. Então, vamos definir alguns pontos. Primeiro, antígeno. Antígeno, né, que é utilizado aí nos livros de imunologia como a sigla AG, né?
Antígeno é qualquer substância, né, que pode ser reconhecida por um anticorpo ou por um receptor de célula T, tá? Qualquer substância, seja ela um carboidrato, proteína, lipídio, DNA, se ele tiver a capacidade de ser reconhecido por um anticorpo ou por um receptor de célula T, ele vai ser considerado um antígeno. E o imunógeno, né? O imunógeno, ele tem a capacidade de se ligar especificamente a um anticorpo ou a um antígeno ou a um receptor de célula T, mas ele gera uma resposta imune celular ou humoral, tá? Então isso é a diferença. Então o antígeno ele tem a capacidade de ser reconhecido pelo sistema imunológico. E o imunógeno, além de ser reconhecido, ele também tem a capacidade de gerar uma resposta imune celular ou humoral. Então, por consequência, todo imunógeno ele é um antígeno, tá? Mas nem todo antígeno ele é um imunógeno, ou seja, nem todo antígeno ele vai gerar uma resposta imune. Por exemplo, existem antígenos nas células do nosso corpo, né? São substâncias que são capazes de ser reconhecidas pelo sistema imunológico do nosso organismo. Mas elas não geram resposta imunológica. Pelo contrário, elas são toleradas pelo sistema imune, tá? Então, nesse caso, esse antígeno, né, das nossas células, elas são toleradas pelo nosso sistema imunológico. Então, elas, nesse caso, elas não são imunógenas, tá? Elas não geram uma resposta imune. E apitenos, né? Apitenos é um conceito, né, de uma palavra, se não me engano, grega, né, que vem do aptein, que significa ligar-se ou unir-se. Então, apitenos são pequenas moléculas orgânicas, mas elas não são imunogênicas, tá? Porém, quando elas se ligam com uma outra molécula, o complexo apiteno mais a outra molécula, esse complexo maior, ele tem a característica de ser imunogênica, tá? Então, uma pequena molécula sozinha, ela não tem, né, que é chamada de apiteno, ela não tem, algumas delas não têm a capacidade de ativar o sistema imunológico. Porém, quando essa molécula pequena se junta com outra, esse complexo, ele pode ativar o sistema imunológico, tá? Vocês vão já entender o que eu quero falar. Então, às vezes, uma molécula carreadora, juntamente com um apiteno, pode ativar o sistema imunológico. Exemplo do que eu estou falando. Então, meta-aminobenzeno. Essa substância, sozinha, ela é o apiteno. Quando você injeta essa substância, essa molécula pequena, sozinha, num animal, os anticorpos desse animal não vão reconhecer essa molécula sozinha. Porém, quando eu junto essa molécula menor com uma proteína carreadora, no caso a ovoalbumina, esse complexo, quando injetado num animal, ele tem a capacidade de produzir anticorpos que reconhecem eles. Tanto um anticorpo que reconhece só o apiteno, quanto anticorpos que reconhecem só a proteína carreadora. Tá? Então, isolada, essa molécula não tem a capacidade de ativar o sistema imune. Porém, quando ela está complexada com a proteína carreadora, ela pode ser reconhecida. Então, os apitenos são moléculas que têm um peso molecular mais ou menos de 10.000 angstroms, se eu não me engano. E
O antígeno, que é uma substância que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico, tem 6 vezes mais peso molecular. É uma molécula 6 vezes maior. Então, nós temos aqui uma molécula, né? Uma substância carreadora, que está ligada aqui ao aptenos, né? Que são moléculas menores. E quando esse complexo apteno, molécula carreadora, ela é injetada em um ser vivo, o sistema imunológico vai produzir 3 tipos de anticorpos. Anticorpos que reconhecem apenas o apteno, anticorpos que reconhecem apenas a proteína carreadora e anticorpos que reconhecem o complexo conjugado, apteno e molécula carreadora. Pessoal, vamos tentar entrar na sala de aula virtual no horário, tá? Porque depois das 7h10, o aluno que entra, ele acaba interrompendo a aula porque eu tenho que sair do slide para ir lá no aplicativo aceitar a entrada dele. O aluno não entra automaticamente, o professor tem que aceitar a entrada do aluno, tá bom? Então, toda hora que entra um aluno fora do horário, eu preciso interromper a aula para depois ir lá aceitar a entrada do aluno. Então, vamos evitar esse tipo de interrupção, tá bom? Professor, mas para que você está falando de apteno? Para que você está falando de molécula conjugada? Isso é muito importante quando se vai produzir uma vacina. Às vezes as moléculas dos vírus, né, são muito pequenas. Às vezes você tem uma molécula ali importante que ela sozinha ela não tem a capacidade de ativar o sistema imune do hospedeiro. Mas quando você liga essa substância com uma molécula maior, esse complexo tem a capacidade de ativar o sistema imunológico e aí você pode produzir uma vacina que A sua voz está falhando, professor. Falhando demais, professor, sua voz. Oi. Está falhando muito a sua Minha voz. Tá, eu acho que a minha internet que não está muito boa. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Oi, estou conseguindo ouvir, né? Sim. Ótimo. Então vamos retornar aqui. Vou colocar aqui um microfone mudo para todo mundo. Então, como eu estava falando, professor, mas para que a gente está estudando isso, apteno? Não sei, não estou entendendo bem. Às vezes quando o indivíduo está pesquisando, né, um determinado grupo de estudo está pesquisando proteínas-alvo para produzir, por exemplo, uma vacina, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o coronavírus, né, na verdade, com o vírus SARS-CoV-2, a Covid-19 é a doença causada por ele. Então, esse SARS-CoV-2, os laboratórios para produzirem vacinas, eles vão estudar as proteínas que compõem esse vírus, né? E ver quais são as melhores proteínas para serem utilizadas na produção de uma vacina. Às vezes a proteína que é escolhida, ela é muito pequena, né? Essa substância escolhida, ela é muito pequena e sozinha ela não consegue ativar o sistema imunológico. Então se utiliza esse artifício, né, de complexação
para que aquela molécula menor, ela possa, né, quando complexada, ela possa ativar o sistema imunológico. Então, por exemplo, quando eu injeto apenas o apiteno, apenas a molécula pequena, no indivíduo, não vai ter formação de anticorpos. Quando eu injeto uma proteína carreadora, como a BSA, que é uma proteína transportadora, ela vai produzir anticorpos contra essa molécula transportadora, a BSA. Agora, quando eu junto o apiteno, né, e conjugo com essa proteína BSA, eu vou produzir 3 tipos de anticorpos: contra o apiteno, contra a proteína carreadora e contra o complexo, que é o que a gente viu aqui em cima, né? Proteína carreadora e o apiteno. Outro conceito interessante para a gente entender é o conceito de epítopo, tá? Só para vocês entenderem por que eu estou falando desses assuntos. Nós vamos falar na próxima aula sobre testes imunológicos. A gente vai falar de várias técnicas utilizadas para diagnóstico de doenças imunes e virais. E para a gente entender como esses testes funcionam, eu vou falar de vários. Eu vou usar muito essas palavras que eu estou falando hoje: epítopo, apiteno, antígeno, tá? E aí, para vocês, eu não começar a próxima aula sem que vocês entendam esses conceitos, eu preferi falar um pouquinho desses conceitos anteriormente, tá? Então, o epítopo é uma parte da molécula que tem um potencial de gerar uma resposta imunológica. Às vezes, uma proteína, ela é muito grande, tá? Existem proteínas enormes, mas o anticorpo, ele vai reconhecer apenas uma parte dessa proteína. Essa parte reconhecível pelo anticorpo é chamado de epítopo, tá? Então, o epítopo é o sítio específico de ligação da molécula com o anticorpo ou com o receptor de célula T. Esses epítopos, eles são regiões imunologicamente ativas em um antígeno complexo. Então, quando o antígeno ele é muito grande, geralmente proteínas, essas proteínas ela têm regiões que são capazes de ser reconhecidas por anticorpos ou receptor de células T. Então, essas regiões que têm a capacidade de ser reconhecidas são chamadas de epítopo. Então, nós temos, por exemplo, aqui um exemplo de uma molécula, né, com toda a sua estrutura tridimensional. E temos aqui algumas regiões que estão representadas de cores diferentes, né, como, por exemplo, o aminoácido 145, 144, 83, 109, 34. Essas regiões externas da proteína são regiões que a gente chama de epítopos, que são regiões que têm a capacidade de ser reconhecida por anticorpos ou por receptores de células T. Nós temos aqui a representação, por exemplo, de um micro-organismo, né? E esse micro-organismo ele tem na sua superfície várias proteínas ou várias regiões proteicas ou regiões da membrana plasmática que são epítopos, são regiões reconhecíveis. Então, nós temos aqui a região A, região B, região C, região D. Cada região dessa, ela tem a capacidade de ser reconhecida por um anticorpo. Então, a região A vai ser reconhecida por um anticorpo anti-A, região B por anti-B, e assim sucessivamente. Então, cada região da superfície do patógeno que tem a capacidade de ser reconhecida por um micro-organismo é chamado de epítopo. Então, nós temos aí, exemplificando, uma bactéria, né, que tem várias regiões que têm a capacidade de ser reconhecidas com anticorpos.
tá? Então, nós temos aqui, na superfície da bactéria, antígenos, e nesses antígenos nós temos regiões que são chamadas de epítopos, regiões que podem ser reconhecidas por anticorpos, tá? Então, essa proteína aqui, ela tem 3 epítopos que vão ser reconhecidas por um anticorpo, que reconhece essa região triangular, outro anticorpo vai reconhecer essa região quadrada, e outro anticorpo vai reconhecer essa região circular. Então, cada região dessa que é capaz de ser reconhecida por um anticorpo ou por um receptor de célula T é chamada de epítopo. Então, a bactéria, representada aqui, ela é um micro-organismo que tem antígenos complexos, como proteínas. Esses antígenos complexos, por sua vez, cada região, cada epítopo do antígeno complexo vai ter a capacidade de produzir ser reconhecidos por anticorpo e induzir a resposta humoral ou celular. Então, esses antígenos, como a gente já falou, antígeno é qualquer substância que tenha a capacidade de estimular o sistema imune, induzir uma resposta humoral. Mas essa resposta vai ser da mesma intensidade para cada antígeno? Não. Existem antígenos que geram uma resposta mais intensa, e geralmente esses que geram uma resposta mais intensa são os melhores para a produção de vacinas e também os melhores para serem utilizados em diagnóstico. Existem aqueles que têm uma resposta mais fraca ou são reconhecidos mais fracamente. Então, essa resposta do antígeno, ela vai gerar uma resposta imunogênica diferente. E o que vai determinar essa resposta, se fraca ou forte? Primeiro, vai determinar a natureza do imunógeno, Se o imunógeno ele é um imunógeno não próprio, ou seja, uma proteína que não está presente no nosso organismo, ou o tamanho da molécula, Se a molécula, se o antígeno ele é não próprio, a capacidade dele vai ser de gerar uma resposta imune mais forte. Tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, maior vai ser a capacidade de gerar uma reação imune. A composição química. Existem algumas classes de substâncias, como proteínas, que têm a capacidade de gerar uma resposta mais forte. A complexidade da molécula, Quanto mais complexa, maior a resposta imunológica. E também se essa molécula tem a capacidade de ser processada, digerida, e apresentada por uma célula apresentadora de antígeno, que no inglês tem essa sigla aí, APC. Tá? Então, essa sigla APC significa célula apresentadora de antígeno. Outra coisa que vai influenciar a resposta imunológica é o sistema biológico, o genótipo do indivíduo, a dosagem desse antígeno e também a via de administração, tá? Às vezes você utiliza um antígeno, e você introduz esse antígeno no paciente por uma via que gera uma resposta muito boa, porém, outra via não gera uma resposta tão boa assim. Por exemplo, quando eu era criança, eu sempre me fazia essa pergunta: por que não inventaram vacina igual a da gotinha? Por que todas as vacinas não são assim? Por que a maioria das vacinas são de injeção, são introduzidas com agulha? Por que não igual àquela da gotinha? O que acontece é justamente o que eu estou falando. Tem alguém com o microfone ligado. O que acontece é que eu estou falando, justamente o que eu estou falando. A via de administração influencia na resposta imunológica, influencia na imunogenicidade.
Então, não são todos os antígenos que, ao serem administrados via oral, vão gerar uma imunização. A maioria dos antígenos, para serem imunogênicos o suficiente para gerar uma imunidade, eles precisam ser administrados via intramuscular. Então, o sistema imune, né, ele está em constante equilíbrio, tá? O desequilíbrio do sistema imunológico pode gerar uma doença. Então, nós temos uma figura bem interessante que representa justamente isso, né? Aquele símbolo yin yang, né? Do bem e do mal. E o sistema imunológico é basicamente isso. O sistema imunológico, ele está em equilíbrio entre o processo de ativar o sistema imune, né, gerando uma imunidade, e de tolerar, né? O sistema imune, ele precisa responder às moléculas estranhas, né, que são chamadas de não próprias, e precisa tolerar a presença dos antígenos próprios. Então, normalmente, o sistema imunológico não reage contra o que é próprio dele. As proteínas do próprio organismo não geram resposta imunológica, normalmente. E as proteínas, os antígenos, né, estranhos, eles devem ativar o sistema imunológico e gerar uma resposta imune. Então, essa figura representa esse equilíbrio de ativar e não ativar. Então, o sistema imune precisa ser ativado quando ele entra em contato com substâncias não self, né, no self, que significa não próprios, e tolerar a presença de antígenos self ou antígenos próprios. Então, o sistema imunológico, ele deve ser reconhecidas, as substâncias não próprias devem ser reconhecidas como estranhas, e gerar uma resposta imunológica. E essa imunogenicidade, ela vai ser tão forte quanto mais diferente for o micro-organismo, tá? Então, a bactéria, ela é um micro-organismo, um organismo totalmente diferente do ser humano. Então, como esses organismos são extremamente diferentes, eles têm uma distância filogenética muito grande, né, que é aquela árvore das espécies. Isso faz com que essas proteínas extremamente estranhas da bactéria gerem uma resposta imunológica. Mas, mesmo assim, nós temos várias proteínas que têm algumas regiões semelhantes. Tá? Como, por exemplo, aqui nós temos o receptor de acetilcolina, tá? E uma região do vírus que gera a poliomielite. Então, aqui nós temos aminoácidos com a mesma sequência, encontrados tanto no vírus da poliomielite, quanto no receptor de acetilcolina. Aqui em cima nós temos, por exemplo, uma região, né, de uma proteína encontrada no vírus citomegalovírus, né? Tem quatro aminoácidos aqui na mesma sequência, que também são encontradas na molécula de antígeno leucocitário humano. Então, existem várias proteínas que têm sequências incomuns encontradas em proteínas humanas e também encontradas em bactérias. E isso pode gerar uma reação cruzada. O que seria essa reação cruzada? Vou explicar para vocês. Então, como existem proteínas do ser humano
que tem regiões que são semelhantes a proteínas de patógenos, o que pode acontecer é que quando esse patógeno entrar em contato com o ser humano, o sistema imune do ser humano vai gerar uma reação imunológica contra aquela proteína e esse anticorpo, quando for reconhecer a proteína do micro-organismo, ele também pode reconhecer uma proteína humana e gerar uma reação cruzada. Por exemplo, existem algumas bactérias, não estou lembrado qual a espécie de bactérias que causa, mas existe uma determinada espécie de bactérias que, quando gera infecção de garganta, essa bactéria tem algumas proteínas que têm uma sequência de aminoácidos bem parecida, idêntica, na verdade, com as células encontradas no endocárdio, né, a região interna do coração, a membrana que reveste as câmaras internas do coração. E quando essa bactéria ela gera uma infecção bacteriana na garganta, né, o sistema imunológico, ao produzir anticorpos contra essa bactéria, esses anticorpos, além de reconhecer a bactéria, né, as proteínas da bactéria, acabam reconhecendo também as proteínas do endocárdio, gerando uma reação cruzada. Então, o anticorpo ele foi produzido para reconhecer uma proteína, só que como essa proteína é muito semelhante à outra, ela acaba reconhecendo as duas, gerando uma reação cruzada. Então, em alguns casos, quando há esse tipo de infecção bacteriana de garganta causada por esse micro-organismo, o indivíduo ele vai desenvolver uma endocardite, uma inflamação da camada interna do coração, decorrente dessa reação cruzada. Os anticorpos reconhecem a bactéria e, ao mesmo tempo, reconhecem as células do endocárdio, gerando uma reação cruzada. Tá bom? Então, aqui nós temos algumas proteínas, né? E também o peso molecular dessas proteínas em Daltons, né? Lógico, quanto maior a molécula, né? Quanto maior o tamanho da molécula, maior o número de epítopos, ou seja, regiões que podem ser reconhecidas por anticorpos ou por receptor de célula T, tá? Nós temos algumas proteínas como a gama-globulina bovina, ou BGG, a albumina fetal soro fetal albumina, né, que é uma proteína que tem 69 mil Daltons. A ovoalbumina, de 44 mil Daltons. Então, a toxina tetânica, né, de 150 mil Daltons. E esse tamanho dessa molécula, o peso molecular, estão relacionados com o número de epítopos. Quanto maior o peso molecular, maior o número de epítopos. Moléculas que são de baixo peso molecular, elas são menos imunogênicas, ou seja, elas têm menos regiões de reconhecimento e de receptor de células T. Aqui nós temos a representação tridimensional de uma proteína. Essa proteína, né, não, os antígenos, eles podem ser de diversas natureza, né? Eles podem ser um ácido graxo de cadeia longa, pode ser fosfolipídio, pode ser um lipídio saturado, né? Pode ser um triglicerídeo, pode ser uma proteína, pode ser um polissacarídeo. Então, qualquer natureza de molécula pode ter a capacidade de gerar uma resposta imunológica. Lógico, normalmente essas moléculas são grandes. Então, relembrando um pouquinho o que vocês já estudaram na disciplina dos primeiros períodos, uma disciplina chamada de Ciências Celulares e Moleculares,
e de bioquímica também, que vocês estudaram proteínas, vocês viram lá que a proteína ela tem estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Então, a estrutura primária da proteína é a sequência normal de aminoácidos, sequência linear de aminoácidos. Esses aminoácidos, à medida que a proteína é formada, eles vão gerar interações que vão formar ou hélices ou folha. Estruturas secundárias alfa-hélice e beta-folha. E, no contexto geral, essa proteína ela vai adquirir uma forma ou globular, esférica, ou ela vai gerar uma estrutura linear, tá? Que é chamada de estrutura terciária, que pode ser esférica ou linear. E vários domínios proteicos podem se juntar. Então, essas proteínas, essas estruturas, esses antígenos, eles, para gerarem uma resposta imunológica, eles precisam ser reconhecidos pelas células de defesa e, em decorrência disso, serem apresentadas pelas células, né, aos linfócitos. Tá? Existem duas formas de expressão dos antígenos por células apresentadoras de antígeno. Primeiro, quando uma célula fagocítica ela fagocita um micro-organismo, esse micro-organismo vai então ser digerido, né? Ele vai ser fagocitado, né? Ele vai ficar no interior do endossomo. Esse endossomo ele vai se fundir com o lisossomo, gerando a digestão. E lá no lisossomo, esses pedaços de proteínas, esses fragmentos do patógeno, vão se ligar a uma proteína chamada de MHC, de classe 2. Esse MHC de classe 2 se complexa com diversos antígenos e migram para a superfície. Lá na superfície, esse MHC de classe 2 ele vai estar conjugado, né, com um pequeno fragmento do micro-organismo. Esse MHC de classe 2 ele vai ser, né, ele vai ter a capacidade de apresentar essa partícula do micro-organismo às células de defesa. A outra forma de apresentação de antígeno é quando ocorre uma produção de proteínas internamente pela célula. Então, percebam que no primeiro exemplo, o micro-organismo ele foi fagocitado, depois digerido e apresentado na superfície. Na segunda parte, acontece principalmente com o vírus. O vírus, ele penetra na célula, ele injeta o DNA viral ele vai começar a produzir RNAs mensageiros virais. Esses RNAs mensageiros virais vão produzir proteínas virais que vão começar a produzir vírus. Ao mesmo tempo que esses vírus são produzidos, algumas proteínas do vírus se ligam ao MHC de classe 1 e são expressos na superfície. E o que acontece? Quando o linfócito TCD8 ele chega próximo a essa célula, ele reconhece que essa proteína é estranha. O linfócito TCD8 ele reconhece e gera a ativação da apoptose dessa célula. Essa célula, então, ela vai entrar em apoptose e vai morrer, né? Destruindo, assim, o reservatório do vírus. Então, as células infectadas por vírus, elas vão expressar diferentes proteínas virais na sua superfície, complexadas com a proteína MHC de classe 1, e essas proteínas virais vão ser reconhecidas pelos linfócitos citotóxicos.
esse linfócito citotóxico ele vai gerar uma resposta, né, induzindo a morte dessa célula, para que esse reservatório de vírus não continue. Então, como que as células, os linfócitos B e T, reconhecem antígenos? Então, os antígenos, eles vão interagir com a célula B através do complexo binário antígeno e anticorpo. Já a célula T, ela vai reconhecer, né, o antígeno através do receptor de célula T, que vai se associar com o antígeno que está ligado ao MHC. Tá? Então, a célula T, né, através do seu receptor de célula T, ela vai reconhecer esse antígeno, né, estranho através da apresentação pela molécula MHC. E os antígenos que estão livres fora da célula? A célula B também reconhece? Sim. Já a célula T não interage com esses antígenos, tá? Então, a célula B, ela tem a capacidade de reconhecer vírus que estão, inclusive, fora da célula. A célula B, ela não precisa necessariamente da participação da proteína MHC, que é a proteína apresentadora de antígeno, para gerar uma resposta imunológica. Porém, a célula T, o linfócito T, requer a presença dessa molécula. As células B, os linfócitos B, eles reconhecem principalmente antígenos de natureza proteica, de natureza como polissacarídeos, né, açúcares, e também reconhecem lipídios de micro-organismos. Já a célula T, na sua grande maioria, reconhecem lipídios e glicolipídios. A célula B, ela reconhece principalmente epítopos que estão na superfície da molécula grande, né? Que são epítopos hidrofílicos e peptídeos com aminoácidos sequenciais ou não. Já a célula T, ela vai reconhecer peptídeos que foram processados, que foram ingeridos pela célula fagocítica, que foram digeridos e depois apresentados. Então, como que acontece o processamento pelos linfócitos? Aqui nós temos uma ilustração, né, que facilita o entendimento de como acontece, né? Lógico que não é exatamente assim que acontece. Então, aqui nós temos uma proteína que está representada aqui por esse frango, né? Um patógeno que está representado aqui por esse frango, né? Quando ele é fagocitado pela célula fagocítica, ele vai ser processado, ele vai ser moído, né? Dividido em diversas partes, né? Que o processo de degradação das proteínas é feita pelo proteassomo, é uma organela que tem a capacidade de digestão de proteínas. Essas partes das proteínas vão, então, vão migrar para o retículo endoplasmático rugoso, vão se associar ao MHC de classe 1, que depois vão para a superfície apresentar partes desse patógeno, né, para as células de defesa. Então, percebam que aqui o frango estava inteiro
inteiro, quando ele foi digerido pela célula, ele foi formado em partes, e cada parte vai ser apresentada por um MHC de classe 1. Então, as diferentes partes do patógeno original vai ser apresentado aqui. E essa célula, TCD8, se ela reconhecer essa parte, né, como estranha, ela vai gerar uma resposta imunológica contra as células que tiverem esse mesmo fragmento. Então, aqui nós temos a representação de algumas proteínas de superfície, como os anticorpos do tipo IgM, os receptores de célula T, MHC de classe 1, MHC de classe 2, e os anticorpos do tipo A e B, só para ilustrar a estrutura biológica deles. Com relação à dosagem e administração do antígeno, quando você produz tenta produzir uma vacina ou um teste laboratorial para identificar um determinado patógeno ou para gerar uma resposta imunológica, é importante você determinar a dose necessária, a dose eficaz, que não pode ser acima do normal e nem abaixo do normal. A quantidade de substâncias, de antígenos que vão ser administradas, ela é extremamente importante. E também o intervalo de doses. Existem vacinas que necessitam apenas de uma dose, tá? E uma determinada quantidade. Mas existem outros tipos de vacina que precisam de 2 ou 3 doses em espaços de tempo pré-determinados. Então, tudo isso vai influenciar na resposta. Outra coisa que vai influenciar é a via de administração do antígeno. Se é uma via intramuscular, se é uma via oral, né? Isso também vai influenciar. Então, a via subcutânea, quando você injeta logo abaixo da pele, né, uma via de administração aí utilizada, por exemplo, nas administração de insulina, logo abaixo da pele, ela vai agir, né, induzindo a apresentação desses antígenos lá no linfonodo. Quando ela é intradérmica, intramuscular, né, geralmente elas não conseguem gerar uma resposta imunológica. Outra via de administração importante de antígenos é a intravenosa, quando você injeta na veia do paciente. E isso gera uma ativação das células de defesa encontradas no baço. A via oral, ela pode ser importante em alguns poucos casos. Existem algumas vacinas que são administradas via oral. É bom porque ela é menos cômodo, né? Tem muita gente que tem medo de agulha, né? E facilita a adesão do paciente. Tem algumas vacinas muito raras que são feitas por spray, né, intranasal, que é uma possibilidade também. E o processo de imunização, que é a construção de uma memória imunológica logo após a exposição do antígeno. Então, o indivíduo, quando ele entra em contato com um antígeno, né, com um vírus, com bactéria, o sistema imunológico ele não vai, né, produzir anticorpos já no primeiro dia. Demora mais ou menos 7 a 10 dias para que o sistema imunológico, o sistema imune adquirido, seja ativado e esteja ali produzindo anticorpos e células de defesa capazes de proteger o organismo de forma duradoura. Tá? Então, quando você se vacina, por exemplo, você automaticamente não já está protegido. É necessário a ativação do sistema imunológico após a exposição pela vacina. Então, o indivíduo demora mais ou menos de 7 a 10 dias para ter a ativação total do seu sistema imune, seu sistema imunológico adquirido, produzindo então anticorpos e células capazes de gerar uma proteção duradoura. Tá? E também para a detecção, né? Existem algumas
técnicas de detecção que analisam a presença de anticorpos contra um determinado micro-organismo. Por exemplo, nós temos visto aí nos jornais que a detecção do Covid-19, existem alguns testes utilizados para a detecção, para o diagnóstico do Covid-19. Um deles é o teste rápido, né, que demora mais ou menos 10 minutos para o resultado ser liberado. Esse teste rápido, ele é feito através de uma técnica que a gente chama de imunocromatografia. A imunocromatografia é um teste em que se coloca ali proteínas, né, antígenos virais, em um papel filtro, e depois se coloca a amostra do paciente. Se a amostra do paciente, geralmente é uma gota de sangue, se o sangue do paciente tiver anticorpos que reconhecem os antígenos virais, ele vai gerar uma reação de colorimétrica, gerando uma reação e gerando ali uma fitinha vermelha. É semelhante ao que acontece com o teste de gravidez. O teste de gravidez, o teste de beta-HCG, teste rápido de farmácia, é um teste de imunocromatografia. Você coloca ali o material, né, o material biológico, no caso pode ser tanto a urina, quanto o soro do sangue, tá? E se nesse material tiver anticorpos que reconheçam o antígeno, no caso as proteínas virais, no caso do teste de gravidez, é o hormônio beta-HCG. Tá? Então, no caso da Covid-19, se o indivíduo tiver anticorpos no sangue dele, que reconheçam as proteínas virais, gera uma reação positiva. Se não tiver anticorpos, gera uma reação negativa. Mas esse teste, ele tem algumas limitações, né? Como vocês já devem ter ouvido falar, né, nos diferentes noticiários, que esse teste, ele só é eficaz quando ele for testado em indivíduos sintomáticos que tenham pelo menos 7 dias de sintomas. Por quê? Quando o indivíduo ele começa a manifestar sintomas, se tem certeza que ele está doente, tá? E 7 dias de manifestação de sintomas, eu tenho certeza que ele está pelo menos há 7 dias doente. Então, esse tempo é necessário para que o corpo já produza anticorpos em grande quantidade para reconhecer esse vírus. Em decorrência disso, eu reduzo muito a chance de ter um falso positivo. Ou um falso negativo, perdão. Quando é que esse teste ele pode gerar um falso negativo? O falso negativo acontece quando um indivíduo, estando doente, né, ele se submete ao teste, porém ele ainda não tem anticorpo suficiente para ser detectado. No teste vai dar negativo, mas ele está com a doença. Tá? Então, por isso que deve-se executar esse teste apenas em indivíduos que tenham pelo menos 7 dias de sintomas, tá bom? Para se certificar de que tenham anticorpos, caso ele estiver doente, tenham anticorpos que possam ser, a quantidade de anticorpos que possa ser detectada. Então, o que acontece? O indivíduo, quando ele é exposto a um micro-organismo, ele demora um certo tempo para produzir grande quantidade de anticorpos. Já quando o indivíduo ele sofre uma recontaminação, né, uma reexposição, a resposta é bem mais rápida, tá? E a quantidade de anticorpos produzida é bem maior. Então, por isso que a resposta secundária a uma infecção é muito mais eficaz e o indivíduo geralmente não adoece. Então, se o indivíduo ele adoeceu de uma determinada enfermidade,
se o sistema imunológico for ativado e gerar uma imunização, ele provavelmente não vai adoecer mais dessa mesma enfermidade. E aí, alguns noticiários têm, alguns pesquisadores têm se perguntado a respeito do Covid-19. Se o indivíduo ele tiver a doença e ele for curado, ele pode se contaminar novamente? Teoricamente, não, né? O que acontece? Se o indivíduo ele adoeceu, ele foi exposto ao vírus. Esse vírus, logicamente, foi reconhecido pelo sistema imunológico, gerou uma resposta imunológica, gerou memória imunológica e gerou uma imunização, ou seja, o indivíduo está protegido contra uma reexposição. Mas o que é que pode acontecer? Esse vírus, ele pode ser, como a gente não sabe muita coisa dele, a gente está aprendendo muita coisa ainda, esse vírus ele pode ser altamente mutagênico. Ele pode sofrer mutações genéticas e pode ficar cada vez mais diferente. Ele pode sofrer várias mutações genéticas ao ponto daquele indivíduo que já adoeceu, o sistema imunológico dele não reconhecer mais ele. Então, ele pode se reinfectar, tá? Mas isso só vai acontecer se esse vírus sofrer mutação genética de forma muito rápida. É, por exemplo, o que acontece com o vírus da gripe. Existem várias cepas de vírus influenza, né? H1N1, H3N7, H5N9, várias cepas, vários vírus influenza que causam diferentes tipos de influenza. Então, quando você quer aumentar a imunogenicidade de um antígeno, você pode utilizar um adjuvante. Né? O adjuvante vem da palavra adjuvare, que significa ajudar, né? E melhora a resposta, né? O reconhecimento do antígeno quando ele está ali associado a um adjuvante. Então, a vacina, às vezes, a diferença de uma vacina para outra é o adjuvante, que pode ser mais eficaz, gerando uma vacina com uma resposta mais forte ou não. Então, o adjuvante, quando se utiliza para produzir vacina, ele diminui o tempo necessário para induzir a resposta imunológica. Às vezes, um antígeno, quando ele é inoculado num paciente, através da vacina, o paciente demora 10, 15, 20 dias para gerar para ficar imune, tá? Mas, quando essa vacina, ela é tratada, ela é preparada com um adjuvante, esse tempo necessário para produzir a imunidade pode ser drasticamente reduzido. Esse adjuvante, ele pode ter a capacidade de prolongar a liberação do antígeno, ou seja, aquele antígeno ele vai passando para o sangue de maneira lenta e gradual, gerando uma exposição mais eficaz. E isso pode aumentar, inclusive, a resposta imunológica em indivíduos que têm o sistema imune mais lento, como idosos e crianças. Esses adjuvantes, quando estão associados a antígenos, eles vão induzir a proliferação de linfócitos, né? Produzir linfócitos de maneira não específica. Eles também vão produzir uma inflamação local, né? E essa inflamação é importante para a ativação do sistema imune. E a utilização desses adjuvantes também desencadeiam sinais coestimulatórios que vão potencializar o efeito, né, a ação do antígeno inicial, gerando uma resposta mais forte. Então, os antígenos, né, eles ativam o sistema imune de diferentes formas, e cada parte do sistema imunológico vai reagir contra os seus respectivos antígenos, né? Então, nós temos uma figura aí em que o sistema de defesa, representado aí pelo policial e pelo moço da carrocinha, eles
estão atacando, eles estão desenvolvendo, estão desempenhando as suas funções, né, que é proteger em diferentes frentes de trabalho, né? O homem da carrocinha atrás do cachorro e o policial atrás do bandido. Então, o sistema imune inato e o adaptativo, eles podem trabalhar de formas diferentes, porém com o mesmo objetivo, que é proteger e resguardar o organismo de agentes infecciosos que possam causar um malefício ao organismo como um todo. Então, os antígenos, eles são reconhecidos de diferentes maneiras pela imunidade inata e pela imunidade adaptativa. Por exemplo, as células que compõem o sistema imune inato, elas possuem receptores que reconhecem características comuns a diversos patógenos. Por exemplo, o macrófago, ele possui receptor para manose, que é um tipo de açúcar encontrado em alguns micro-organismos. O macrófago também, então esse micro-organismo que tiver manose, ela vai ser reconhecida pelo macrófago. Outro receptor que o macrófago possui é o Toll-like receptor 4. O TLR4, né, ele vai reconhecer o lipopolissacarídeo. Tem também receptores de glicano, receptores de LPS, lipopolissacarídeo. Então, esses receptores do macrófago, eles reconhecem características comuns a diversos patógenos. São constituintes básicos de micro-organismos. E assim o macrófago consegue, né, não só o macrófago, mas as diferentes células fagocíticas reconhecem os micro-organismos através de suas características básicas. Tá? Agora, as células do sistema imune adaptativo vão reconhecer através da apresentação de antígeno. A célula apresentadora de antígeno vai estimular a ativação da célula T e também vai estimular a transformação de células T efetoras. Então, essa célula T virgem, quando elas são apresentadas de maneira ineficiente a um antígeno, elas não vão responder de maneira eficaz. Agora, quando a apresentação ela é feita de maneira efetiva, de várias formas possíveis, com uma ligação forte, esse linfócito T ele vai gerar uma resposta eficiente. Então, os receptores da imunidade adaptativa, né, os receptores de célula B, os receptores de células T, eles reconhecem os antígenos de maneira diferente. Por exemplo, aqui nós temos de amarelo representando uma proteína que tem uma estrutura terciária, né, tridimensional. Então, o anticorpo, ele reconhece a proteína na sua estrutura normal, através de umas regiões aqui, a qual eles interagem, que são chamados de epítopos. Tá? Já agora, o receptor de célula T, ele não vai reconhecer essa proteína, né, do micro-organismo, ela integral, natural, inteira. Essa proteína ela precisa ser fagocitada, digerida, se ligar ao MHC de classe 2 e depois, então, de classe 1, e depois, então, esse MHC ligado a uma região específica da proteína, que está aqui representada de vermelho, que é o epítopo, vai, então, ser reconhecida pelo receptor de célula T. Então, o anticorpo não precisa de digestão, de fragmentação da proteína. Ele reconhece ela de maneira integral. Porém, o linfócito T, ele precisa, para reconhecer o epítopo, essa proteína precisa ser processada pela célula fagocítica e apresentada a ele por intermédio do MHC. Então, os antígenos livres, né,
eles vão ser reconhecidos pelos anticorpos e pelos receptores de célula B de maneira integral. Porém, o receptor de célula T, ele só reconhece o antígeno quando ele está associado ao MHC de classe 1. Então, o reconhecimento de antígenos por linfócitos T e B possui uma diferença fundamental. O linfócito B reconhece o antígeno de maneira íntegra e o linfócito T somente quando ele está sendo processado, quando ele foi processado e associado ao MHC. Então, o antígeno íntegro, ele vai ser reconhecido pela célula B, porém, o antígeno, para ser apresentado à célula T, ela precisa ser endocitado e então ser apresentado. Tá? Então, quando você quer induzir uma resposta por um determinado antígeno, por uma proteína, por exemplo, de um patógeno que você quer produzir uma vacina, e essa proteína, né, vamos supor aqui que é um antígeno que tem 4 epítopos diferentes. Quando você injeta esse antígeno, que possui 4 epítopos diferentes, esse antígeno vai gerar uma resposta imunológica no rato e ele vai produzir 4 tipos de anticorpos. Anticorpos que reconhecem o epítopo número 1, o anticorpo que reconhece o epítopo número 2, o que reconhece o epítopo número 3 e o que reconhece o epítopo número 4. Então, antígenos, né, moléculas grandes que possuem vários epítopos, elas vão responder de forma policlonal, ou seja, cada epítopo vai ser reconhecido por um determinado tipo de anticorpo. Como a gente viu aqui no exemplo anterior, um antígeno com 4 epítopos, ele vai gerar uma resposta com 4 tipos de anticorpos diferentes. Então, antígenos grandes vão gerar uma resposta policlonal, tá? Com vários anticorpos. Já um antígeno pequeno, que tem apenas um epítopo, ele vai gerar uma resposta monoclonal. Então, existe uma diferença também entre epítopos e regiões de valência, tá? Por exemplo, nós temos aqui no primeiro exemplo um antígeno que tem 2 epítopos, ou seja, 2 regiões capazes de serem ligadas por anticorpos. Então, esse antígeno, ele tem 2 epítopos e 2 regiões de valência. Mas esse segundo exemplo aqui, nós temos um antígeno que tem 6 epítopos. Porém, ele tem apenas 4 regiões de valência. Por quê? Existem 2 regiões que não conseguem ser, apesar de serem reconhecidas por anticorpos, elas não conseguem ser ligadas por conta do impedimento espacial entre um anticorpo e outro. Tá? Então, esses 2 anticorpos não conseguem acessar o seu epítopo devido ao impedimento espacial. Nessa outra molécula aqui, nesse outro antígeno, nós temos aqui 10 epítopos, 10 regiões que podem ser reconhecidas por anticorpos, né? Mas nós temos 8 regiões de valência, porque 2 anticorpos não conseguem se ligar, tá? Então, epítopos é as regiões que podem ser ligadas por anticorpos. E números de valência é o total de regiões que podem ser reconhecidas simultaneamente por anticorpos. Então, ter 10 epítopos não quer dizer que esse antígeno vai ser ligado ao mesmo tempo por até 10 anticorpos, tá? Então, o número de valência é o total de anticorpos que podem se ligar ao mesmo tempo, e o número de epítopos é o total de regiões reconhecíveis por anticorpos.
Só olhar aqui um negocinho. Quando se fala também em produção de resposta imunológica, né, existem ainda os superantígenos, né, que são antígenos especiais. O antígeno normal, que é repito, antígeno é qualquer substância que tenha capacidade de ser reconhecida pelo sistema imunológico. Os antígenos normais, eles precisam ser, na maioria das vezes, fagocitados, passar por um processamento pelas células fagocíticas para então serem apresentados. Os antígenos normais, as cadeias alfa e beta do receptor de célula T estão envolvidas no reconhecimento. Poucos linfócitos T reconhecem o mesmo peptídeo, né? Eles são apresentados tanto pelo MHC de classe 1 quanto pelo MHC de classe 2. E toda proteína pode ser um antígeno. Já no caso de superantígenos, eles não precisam passar por um mecanismo de fagocitose e também de processamento, tá? Eles são reconhecidos apenas pela cadeia beta do receptor de célula T, e os receptores, os linfócitos T, reconhecem o mesmo peptídeo, né, por diversos linfócitos T. Esses superantígenos são apresentados apenas por uma molécula de MHC2, não pelo MHC1, e poucos antígenos podem ser superantígenos. Então, esses superantígenos são especiais porque eles têm uma resposta melhorada. Tá? Aqui nós temos uma figura que mostra a apresentação desse superantígeno. Tá? O receptor de célula T, a região alfa e região beta, e a região alfa e beta do MHC de classe 2. Então, nós temos a interação do receptor de célula T com o MHC de classe 2 e o epítopo, o peptídeo sendo apresentado. Certo? Aqui está falando dos antígenos leucocitários, né? Os antígenos leucocitários são proteínas encontradas nos leucócitos que têm a capacidade de identificação do próprio e não próprio. Isso é muito importante quando se fala em transplante de órgãos. Então, quando o indivíduo ele precisa de um transplante de órgão, é necessário ele receber esse órgão de um indivíduo que seja histocompatível com ele. Isso quer dizer o quê? Que as proteínas de superfície dos leucócitos do doador e do receptor precisam ser muito parecidas para que o sistema imunológico do receptor não gere uma reação imunológica e destrua o transplante, ou seja, que não gere rejeição do transplante. E esse processo de reconhecimento, de identificação de pessoas histocompatíveis é feito através do estudo dos receptores de superfície, chamados de HLA, ou antígenos leucocitários humanos, que nada mais são do que as moléculas apresentadoras de antígeno. Certo? Então, pessoal, alguém está me ouvindo? Estou aqui, professor. Professor. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Tudo bem, senhor Edilson? Estou ouvindo aqui o senhor. Oi. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Não. Não, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e favorável. Então, que bom. Nós temos hoje 37 alunos assistindo essa aula de hoje. Para mim foi o recorde. Certo? Eu sei que a aula de hoje é um pouquinho complicada, principalmente porque a gente trabalhou muitos conceitos, mas a aula da semana que vem, nós iremos iniciar o estudo das técnicas de diagnóstico, né, dos diferentes tipos de exames laboratoriais utilizados na detecção de doenças do sistema imune. E depois nós iremos falar, a quarta unidade
é sobre vírus, tá? E aí nós vamos utilizar muito o exemplo da pandemia atual para a gente entender. Inclusive, nós vamos falar sobre a família dos coronavírus, que é uma família de vírus que já foi identificada há muito tempo, né? E ainda tem muito a se estudar e a se descobrir. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? É. Você não tem nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Professor, Oi, Dinália. professor, Diga. o senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre os fítons? Acho que é isso. O senhor começou a falar no início da aula. Qual é o nome? Acho que é fítons. Tipo assim o nome que o senhor falou. Epítopo. Isso. O epítopo é uma região de reconhecimento. Deixa eu mostrar aqui. Ó, por exemplo, nós temos aqui a representação da molécula. Tá dando para ver a imagem aí? Sim. Ó, nós temos aqui como exemplo essa molécula gigante, tá? Ela tem regiões externas e internas, só que tem algumas regiões que são capazes de ser reconhecidas por anticorpos. Então, essas regiões aqui, como a estrutura A, estrutura B, estrutura C, estrutura D, que estão representadas aí de azul, são os epítopos, porque essas regiões podem ser reconhecidas por anticorpos, como o anticorpo anti-A, que se liga à estrutura A, o anticorpo anti-B, que se liga à estrutura B, o anticorpo anti-C se liga à estrutura C, e assim sucessivamente. Então, epítopos são regiões do antígeno que são reconhecidas por anticorpos ou por receptores de célula T. Certo? Deu para entender? Dinália? Deu para entender, Dinália? Dinália? Ela não está lhe ouvindo, professor. Ela não está me ouvindo? É isso. Oi? Ela botou uma mensagem aqui que não estava lhe ouvindo. Ah, tá. Dinália? Acho que a internet dela deve estar ruim. Alguém mais, pessoal, está com dúvida? Professor, eu queria só uma dúvida a respeito dos nossos antígenos, dos nossos anticorpos. Eu queria entender se é a produção de linfócitos. Os linfócitos seriam o que? Nossos anticorpos? Essas células seriam os nossos anticorpos? Não, é assim, senhor Edilson. Os antígenos, eles são substâncias, né? São componentes encontrados nos micro-organismos, né? Então, quando esses micro-organismos, eles conseguem penetrar o nosso corpo, esses antígenos, que estão ali no corpo, no micro-organismo, eles vão ativar os linfócitos, e esses linfócitos, por sua vez, vão produzir anticorpos, né? O linfócito B produz anticorpo. Tá? Para neutralizar os micro-organismos. Entendi. Certo? Ok. Deu para entender? Certo. Deu. Ok. Sim. Okay. Quem mais, pessoal? Mais alguma dúvida?